Descobrindo as 7 maravilhas do mundo antigo. Bem-vindos a uma jornada fascinante através do tempo e do espaço, enquanto exploramos as 7 maravilhas do mundo antigo. Cada uma dessas maravilhas é um testemunho da engenhosidade e habilidade dos povos antigos, e vamos mergulhar em suas histórias e curiosidades que continuam a cativar o mundo até os dias de hoje. As Pirâmides de Gizé. Começamos nossa jornada com as espetaculares Pirâmides de Gizé, no Egito. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas monumentais ainda deixam os historiadores perplexos com seus métodos de construção precisos e habilidades matemáticas avançadas. Sabiam que a Grande Pirâmide de Quéops, a maior delas, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas? E apesar de serem imponentes, as pirâmides originalmente eram cobertas por um revestimento de calcário branco, refletindo os raios do sol como gigantescos espelhos. Os jardins suspensos da Babilônia. Deixamos o deserto do Egito para adentrar as exuberantes terras da antiga Babilônia, onde os jardins suspensos desafiavam a própria natureza. Construídos por volta de 600 a.C. pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, esses jardins eram uma maravilha da engenharia hidráulica. Para manter as plantas vivas e florescentes, um sistema complexo de irrigação transportava a água de um rio próximo até o topo dos jardins. Curiosamente, alguns historiadores argumentam que esses jardins podem ter sido uma obra literária mais do que uma construção física, mas a mística que os envolve continua a intrigar os estudiosos até hoje. Estátua de Zeus em Olímpia. Na antiga cidade de Olímpia, na Grécia, uma das maiores maravilhas do mundo antigo aguardava os visitantes, a colossal estátua de Zeus. Criada por volta de 435 a.C. pelo renomado escultor Fídias, essa obra-prima em ouro e marfim tinha mais de 12 metros de altura e retratava o deus dos deuses sentado em um trono majestoso. Os detalhes meticulosos, como os músculos esculpidos e a expressão facial serena, deixavam os espectadores maravilhados. Infelizmente, a estátua foi destruída séculos atrás, mas sua influência perdura através de descrições antigas e representações artísticas. Templo de Ártemis em Éfeso. Nos deslocamos agora para Éfeso, na Turquia, onde o majestoso Templo de Ártemis reinava supremo. Construído por volta de 550 a.C., este templo era dedicado à deusa grega da caça, Ártemis, e era uma das maiores estruturas do mundo antigo, medindo cerca de 115 metros de comprimento por 55 metros de largura. Porém, o que realmente impressionava os visitantes eram as 127 colunas de mármore decoradas com esculturas finamente detalhadas. Interessante notar que este templo foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo de sua história, testemunhando os caprichos do destino e o poder duradouro da fé. Mausoléu de Halicarnasso. Na antiga cidade de Halicarnasso, na atual Turquia, erguia-se uma das estruturas mais imponentes da antiguidade, o Mausoléu de Halicarnasso. Construído por volta de 350 a.C. em honra ao rei Mausolo, este mausoléu era uma obra-prima da arquitetura e da escultura, combinando elementos gregos, persas e egípcios. Com mais de 45 metros de altura, era adornado com esculturas magníficas e relevo detalhado, tornando-se a inspiração para o termo mausoléu. Infelizmente, o tempo e os terremotos levaram à sua ruína, mas sua influência perdura através de relatos históricos e representações artísticas. Colosso de Rhodes. E não podemos esquecer o impressionante Colosso de Rhodes, que erguia-se majestosamente no porto da ilha grega de Rhodes. Esta colossal estátua de bronze, dedicada ao deus do sol, Hélio, foi construída por volta de 280 a.C. para comemorar a vitória sobre um cerco militar. Com mais de 30 metros de altura, era considerada uma das maiores estátuas já construídas na antiguidade. Infelizmente, o colosso ficou de pé por apenas algumas décadas antes de ser destruído por um terremoto, mas sua breve existência deixou uma marca indelével na história e na imaginação das pessoas ao redor do mundo. Farol de Alexandria. Finalmente, chegamos à cidade de Alexandria, no Egito, onde o lendário farol de Alexandria guiava os navegantes através das águas perigosas do Mediterrâneo. Construído por volta de 280 a.C., este farol era uma maravilha da engenharia antiga, com mais de 100 metros de altura e uma chama ardente no topo que podia ser vista a quilômetros de distância. Além de servir como um farol, era também um símbolo do poder e da grandiosidade da cidade de Alexandria. Infelizmente, o farol foi destruído por terremotos séculos atrás,
Mas sua influência pode ser vista em faróis modernos em todo o mundo. Curiosidades extras. 1. Pirâmides de Gizé. Você sabia que as pirâmides eram originalmente cobertas por um revestimento de calcário branco, que as fazia brilhar sob o sol do deserto? Esse revestimento refletia os raios solares como gigantescos espelhos, criando uma visão espetacular para os antigos egípcios. 2. Jardins suspensos da Babilônia. Embora existam relatos antigos sobre os jardins suspensos, alguns historiadores questionam sua existência física. No entanto, há evidências de sistemas de irrigação avançados na região da Babilônia, o que sugere que versões simplificadas dos jardins poderiam ter existido. 3. Estátua de Zeus em Olímpia. A estátua de Zeus era tão grande que sua cabeça quase tocava o teto do templo em que estava alojada. Os detalhes meticulosos, como as vestes ricamente decoradas e a expressão facial serena, tornavam esta obra-prima uma maravilha aos olhos dos antigos visitantes. 4. Templo de Ártemis em Éfeso. Uma das colunas do Templo de Ártemis era decorada com uma escultura de uma amazona, uma das guerreiras lendárias da mitologia grega. Esta característica única acrescentava uma dimensão mitológica à magnificência arquitetônica do templo. 5. Mausoléu de Halicarnasso. O termo mausoléu deriva do nome do rei Mausolo, cujo túmulo grandioso inspirou esta maravilha arquitetônica. Os artistas e escultores envolvidos na construção do mausoléu eram alguns dos mais talentosos da antiguidade, criando uma obra-prima de beleza e grandiosidade. 6. Colosso de Rhodes. Muitos acreditavam que as pernas do Colosso de Rhodes eram separadas o suficiente para permitir a passagem de navios entre elas. No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que a estátua estava localizada em terra firme, em vez de no porto, o que questiona essa famosa imagem que temos em mente. 7. Farol de Alexandria. Além de servir como farol para guiar os navios, o farol de Alexandria também abrigava uma biblioteca em sua base. Esta biblioteca continha uma vasta coleção de manuscritos antigos e era um centro de aprendizado e conhecimento na antiguidade. E assim concluímos nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo, repleta de fascinantes curiosidades que nos permitem vislumbrar o esplendor e a grandiosidade das civilizações antigas. Que essas maravilhas continuem a inspirar e maravilhar as gerações futuras, lembrando-nos da habilidade e criatividade extraordinárias dos povos do passado.